Oi, gente! Vocês responderam lá na enquete que gostariam de um pouco mais de informações sobre o MDR. Então, vou tentar explicar de uma maneira bem resumida. Nós temos algumas fases iniciais, levantamento histórico, regulação de instalação de recursos para regulação emocional, e temos a fase do reprocessamento em si, porque o MDR ele é uma sigla em inglês que fala sobre dessensibilizar e reprocessar uma cena difícil através dos movimentos oculares. E olhos, M movimento, D dessensibilização e R reprocessamento, né? Uma sigla aí que está em inglês. Então a gente pega, por exemplo, o MDR ele tem uma utilização muito impactante para transtorno de estresse pós-traumático, mas também tem para outras áreas, como ansiedade, depressão, autoestima, luto, enfim. Eu utilizo muito na área clínica para tratamento de fobias, que também é muito interessante o resultado. TAG, depressão, autoestima, já utilizei para vaginismo, entre outras situações. Então vamos dar um exemplo, por exemplo, da fobia de avião, que é o que eu mais utilizo, o MDR, e já utilizava antes alguns recursos também mais tecnológicos para tratar a fobia de avião como a realidade virtual. Então a gente pega, o MDR ele atua no passado, presente e futuro. Então a gente para pensar um pouquinho. Qual foi a primeira situação que você teve desconforto ao viajar? Maria, foi aquela primeira lá que há 7 anos atrás, que eu teve muita turbulência no voo, eu fiquei pensando o tempo todo que algo ia acontecer e tudo mais. Então a gente vai pegar essa primeira situação que a pessoa consegue lembrar, identificar que teve um problema. Então, em cima dessa situação, qual foi o pior momento para você? Foi quando ele deu aquela queda. Quando o avião deu aquela queda, para mim foi o pior momento. Beleza. Em cima desse pior momento, quando você pensa nessa imagem difícil, que crença negativa você ainda tem sobre si? Então é algo que a pessoa pensa ainda sobre ela mesma de negativo. Ah, eu acho que eu sou fraco. Eu acho que eu sou fraco, que eu não tenho força para lidar com aquilo, que eu sou frágil, que eu estou em perigo. Então a gente vai selecionar a crença negativa que tem mais coerência para a pessoa, né? Então, vamos supor, estou em perigo, né? Porque o receio era que o avião caísse. A gente faz o levantamento também das crenças positivas, ou seja, quando ele pensa naquela cena difícil, o que ele gostaria de pensar de positivo sobre si. Então, pode pensar que eu estou bem, que eu estou a salvo. Ok. O quanto você acredita realmente que você está bem a salvo quando você lembra, pensa agora naquela cena difícil, de 1 a 7. Logo em seguida, a gente vai para as emoções. Quando você lembra da cena, o que você sente? Que emoção você sente agora? Ah, eu fico angustiada, eu fico com medo, tudo bem. O quanto a situação incomoda de 0 a 10 ao lembrar dela? 10, super incomoda, não consigo viajar, não consigo comprar uma passagem de avião. E onde você sente essa angústia? Ah, um aperto no peito, a respiração já começa a ficar até mais diferente quando eu penso no assunto. Beleza, então a gente fecha um protocolo. Com esse protocolo fechado, eu vou pedir para que a pessoa volte para a cena difícil, volte para essa crença que ela tem negativa sobre si, que ela está em perigo, o quanto aquilo incomoda ela e ela segue o movimento. Então ela vai seguir o movimento ocular de um lado para o outro. Em um determinado momento eu vou parar e eu vou perguntar para ela o que surgiu. Então ela precisa me responder de forma mais genuína possível, sem se julgar tanto, o que está vindo. Algumas pessoas veem muitas recordações, outras pessoas veem muitas sensações físicas. Não é obrigatório um padrão, né? Então algumas pessoas vão para um jeito e de outras pessoas vai ser de outro jeito, não tem problema. E conforme a gente vai fazendo esses movimentos, a gente vai percebendo que o olhar para a cena vai se modificando. Então, a ideia é que o grau de desconforto que ela me deu no começo, 10, a gente consiga chegar ao mais próximo de 0 e até mesmo zerar. Então, algumas pessoas, elas começam a se ver como telespectadora da cena, de forma automática. Elas começam a perceber que não havia perigo realmente, que ela está a salvo. Algumas pessoas
quando eu peço para voltar na cena difícil para a gente conseguir medir o grau de desconforto, a cena já teve alguma modificação de carga. Não, eu tô bem, eu lembro que eu estava ali sentada e tudo mais. Então, assim, a ideia é que a cena tenha menos peso emocional e que a gente consiga instalar, reforçar aquela crença positiva que ela tem. Que eu estou, por exemplo, estou bem, estou salva. Quando a gente finaliza tudo isso, partimos para uma checagem corporal para ver se a pessoa está sentindo algum desconforto, se a respiração está indo um pouco incômoda, se está tendo um aperto no peito e tudo mais. Não tendo, estando tudo ok, a gente faz o fechamento e informa que aquele reprocessamento ele pode continuar ao longo da semana com algumas outras recordações, insights, para a pessoa não se assustar, apenas observar o que ela está vivenciando. Após a gente trabalhar as situações do passado, que são difíceis, a gente parte para as situações do presente, para ver se tem alguma, né, no presente, e a gente faz essa instalação, essa projeção, na verdade, aí de futuro. Como se fosse um filme para a pessoa relatar essa projeção de futura, né? Ela, no caso aí, viajando, pegando avião, subindo, descendo e estando tudo certo, né? Então, assim, tem resultados muito interessantes, muito impactantes e a gente consegue atuar com ansiedade, com depressão, com toque, com transtorno de estresse pós-traumático, com fobias, com vaginismo, né, com dores crônicas, luto, entre várias possibilidades de atuação do MDR, tá bom? Um beijo!